Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui todas as segundas-feiras, às 20h30, ao vivo aqui pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17. E depois também esse vídeo ele é colocado no nosso canal do YouTube, Ângela Esteve 17. Tem uma playlist lá de todos os evangelhos que nós temos realizado aqui às segundas-feiras, com temas variados, né? São reflexões que nós trazemos aqui da nossa vida cotidiana, à luz do Evangelho do nosso Mestre, onde nós procuramos, né, desenvolver pensamentos, né, ensinamentos que foram trazidos pelo nosso Mestre através da Boa Nova, e que nós aqui humildemente trazemos para a reflexão, que a gente possa ir inserindo no nosso dia a dia esse comportamento. O Evangelho, ele sempre tem alguma coisa que nos faz refletir, ou uma resposta de que nós necessitamos para o momento que estamos atravessando. Todo mundo aqui, não existe exceção, todo mundo tem as suas querelas, as suas questões para serem resolvidas, e muitas vezes nos nossos problemas a gente acaba ficando no meio do caminho, né? Muitas vezes em dúvida do que fazer, de como agir, e o Evangelho com certeza é um roteiro seguro para que a gente possa fazer isso. Então sejam todos muito bem-vindos. E nós vamos então iniciar o nosso Evangelho de hoje pedindo a presença do nosso Mestre, que Ele possa estar no meio de nós, que nós possamos realizá-lo com toda a paz, com toda a harmonia, como sempre deve ser. Que nós possamos, nesse instante, receber as inspirações necessárias para a reflexão que vamos fazer aqui, para que esses ensinamentos toquem a nossa alma, o nosso entendimento e também o nosso coração. E assim, então, não é que nós damos por iniciado o Evangelho de hoje dizendo graças a Deus e graças a Jesus. E hoje nós trouxemos aqui um trecho do Evangelho de Marcos, que está no capítulo 2, versículo 17, que diz o seguinte: Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim os pecadores. É o médico das almas, né? Jesus seria aqui realmente o médico das almas. E nós que vivemos num planeta de terceira dimensão, que vivemos aqui, somos todos os pecadores, né? Ou seja, os espíritos que estão em vias de evolução, né? E Jesus, ele vem justamente objetivar esta cura, muito mais do que os milagres, do que a cura do corpo físico. Ele vem trazer a cura para nossa alma, até porque os remédios, né, em última análise, não curam, né? Porque existe um querer nosso em relação à cura. Toda vez que nós não empregamos o nosso querer, fica muito difícil para que o processo de cura aconteça. E Jesus faz esse convite. Então, assim como os remédios foram feitos para os doentes, os alimentos também foram feitos pela providência divina, para que a gente mantesse esse corpo que nós utilizamos hoje aqui de uma maneira saudável. Esse corpo, que é um pedaço do próprio planeta, né, feito dos mesmos elementos do planeta, ele muitas vezes entra em desequilíbrio por causa daquele que comanda o corpo. Porque na realidade, nós hoje, né, principalmente ocidentais, nós fomos criados numa cultura de identificação muito forte com o corpo. Então, a gente fala assim, mas eu estava bem e aí eu trouxe uma doença me pegou.
Na realidade, a doença não pega ninguém, porque a doença é nada mais, nada menos do que uma consequência de um desequilíbrio que está dentro do nosso emocional, que está dentro, né, da forma de pensar do nosso espírito, de compreender e entender determinadas situações da vida. Por isso que Jesus era chamado médico de almas, porque na realidade ele não veio para ficar apenas curando corpos, que são os milagres que estão relatados, né, no Evangelho. Existem muitos milagres, a cura de cegos, a cura dos paralíticos, enfim, todos os da lepra, todos os tipos de cura que ele realizou. Então, na realidade, ele fez isso sim, porque naquele momento as pessoas só poderiam dar crédito ao que ele estava falando se ele fizesse alguma coisa que fosse prodigiosa. E hoje em dia também, as pessoas também procuram muito as coisas na área fenomênica. Todo mundo, porque em tal lugar se fez tal milagre, então lá o lugar é bom, sabe? Então as pessoas ainda estão muito identificadas com isto. Mas nós já precisamos entender que nós temos acima desse corpo aqui um ser que já existia antes. Nós temos um espírito, uma consciência. Essa nossa consciência é a consciência saída da consciência divina. E esta consciência é que, ocupando um corpo físico, ela tem todo um controle sobre as células que lhe servem, que são organismos vivos. Hoje, né, diferente da época de Jesus, a ciência já dividiu o átomo, já dividiu a célula, o átomo e tudo, e a gente já sabe muito bem disso, como é que funciona. Em última instância, o nosso corpo é um aparelho eletromagnético, aliás, mento eletromagnético, porque de acordo com a qualidade dos nossos pensamentos, de acordo com a qualidade dos nossos sentimentos, é que nós vamos imprimir no aparelho somático, né? Por isso que se chama aparelho somático, psicossomático, todos os tipos de anomalias ou de saúde. Então, na realidade, quando Marcos, inclusive, tem um livro, né, que foi escrito e colocou esse título de Jesus de médico de almas, ele estava se referindo a isso, estava explicando isso. A cura, na realidade, a cura real, ela se encontra na alma. E não o corpo físico é uma consequência. Mas Ângela, tem crianças que já nascem doentes. Sim, mas é como eu disse, o nosso espírito já existia antes e nós temos uma história que nós estamos vivendo de progresso espiritual. Apesar de nós não termos lembranças das nossas existências, mas nós carregamos as marcas daquilo que nós fizemos quando nós infringimos uma lei. Deus não castiga ninguém, ele criou leis que são perfeitas. Como nós já dissemos aqui em outros evangelhos, tudo aquilo que a gente faz nesse mundo, a forma como a gente reage ou a gente age aqui nesse mundo, se a gente faz o mal para uma pessoa, seja lá o que acontece, tudo isso fica gravado no nosso corpo mais sutil e na nossa consciência. E é claro que mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que ficar quites com essa lei. A lei é de castigo? Não. É uma lei de consciência. Nós vamos ter que fazer isso para quê? Para que a nossa consciência fique em paz. Então, muitas vezes, dependendo da história, daquilo que foi vivida já em outras épocas, então nós utilizamos um corpo físico como se fosse um filtro. Um filtro para quê? Para trazer a paz de consciência para cada um de nós. Então, o trabalho de Jesus
Ele é espontâneo, ele sempre respeitou todas as leis da natureza, ele tinha o dom, por ser um espírito altamente evoluído, além dele conseguir manter o equilíbrio do próprio físico dele, e como ele estava numa sintonia fina muito grande com a espiritualidade dele, ele tinha o dom de também fazer com que as células de outro ser vivo fossem restauradas através das mãos dele, pelo querer dele. Então ele curou cegos, ele curou paralíticos, ele curou leprosos. E quando ele dizia, eu quero que fique limpo, ficava. Agora, se aquelas pessoas continuaram sãs nos seus corpos, a história não conta. Porque é a mesma coisa quando a gente faz um curativo, alguma coisa em alguém que sai, e a pessoa vai lá e se machuca de novo. Por quê? Ele imprimiu naquele momento de cura a vontade e toda a potência espiritual dele ali. E restaurou aquelas células. A questão é que depois que ele saía, ele sempre dizia, né? Vá e não peques mais. Ou seja, não incida nos mesmos erros que te fizeram chegar até aqui. E causar a cegueira, e causar a paralisia, e causar todos os tipos de doença. Hoje, né, com a ciência desenvolvida, não só no âmbito físico, mas metafísico, a gente sabe também pela metafísica da saúde, que já é considerada também uma ciência, nós sabemos hoje, né, que todo tipo de emoção que nós temos, a longo prazo, quando a gente fica cultivando aquela emoção, isso vai se imprimir num desequilíbrio em determinado órgão correspondente no nosso corpo físico. Então, e hoje em dia a gente tem várias pessoas que fizeram estudos a respeito disso. Se você pegar lá no Google e colocar um problema de saúde que você esteja tendo, algum desequilíbrio, e colocar lá o desequilíbrio que você tem, problema no dedo da mão direita, e colocar lá a metafísica da saúde, você vai saber. Hoje em dia nós temos isso. Qual que é a forma de pensamento? O que é que você está gerando que está causando aquele distúrbio no corpo somático? Então, o que Jesus fazia era interferir nesse processo. Então, ele beneficiou várias pessoas que passaram, que tiveram a boa vontade, que queriam ser tratados e curados. E vejam o verbo que eu estou usando, querer. Ele sempre perguntava, como ele perguntou ao cego de Jericó, o que queres que eu te faça? E ele respondeu, Senhor, que eu veja. Então, o querer também, ele não pode ficar isento. Então, a pessoa tem que se abrir, solicitar isto, abrir o seu entendimento, abrir o seu pensamento e fazer o seu trabalho. Porque senão, o querer é a disposição primordial de cada criatura para obter a cura, seja em que campo for. Se a pessoa ela está doente, seja emocionalmente, fisicamente, de qualquer forma, se ela não quiser trabalhar para a sua cura, dificilmente isso vai acontecer, ou não vai acontecer. Aliás, na terapia, os meus pacientes sabem, é a primeira pergunta que eu faço na primeira sessão. Você quer realmente se tratar? Porque se a pessoa diz, não sei se eu quero, talvez, não adianta nem começar. Não adianta. E com Jesus não foi diferente. Ele não curou todo mundo que passou por ele. Nem seria, era humanamente também impossível fazer isso. Nem todo mundo chegou perto dele.
E quem garante que todos que passaram com ele se mantiveram sãos? Será que nenhum deles recalcitrou no erro novamente? Será que todos já haviam aprendido a lição? E mesmo Lázaro, que ele ressuscitou, depois morreu. Não era o tempo. E é isso que nós precisamos entender, que a natureza ela não dá saltos. Então, isso prova o quê? Que essa máxima serve também para a nossa evolução espiritual. Nós não evoluímos de uma hora para outra. Nós estamos todos em processo. Então, errar faz parte do processo. Adoecer faz parte do processo. A doença muitas vezes está nos chamando a atenção para alguma coisa que não está funcionando bem no nosso psiquismo, na nossa emoção. Nós, na nossa jornada evolutiva, a gente ocupa vários corpos. E todo mundo faz o mesmo percurso. Ninguém na criação foi criado à parte, com destinos diferentes uns dos outros. Deus não privilegia ninguém. A diferença é que alguns espíritos que nós conhecemos, como o próprio Jesus e alguns outros que pisaram a terra mais evoluídos do que nós, e outros que estão nos ajudando nesse momento de transição planetária, são nossos irmãos mais velhos, que já começaram a sua jornada antes de nós, já passaram por todo esse processo que nós estamos passando. E como a lei é de fraternidade, quem está acima ajuda aquele que está na subida. E é isso o que está acontecendo. Não existe diferença na criação dos espíritos, porque todos nós somos o próprio universo. O universo somos todos nós. O que acontece é que, através do processo reencarnatório, cada um está numa posição diferente um do outro. Para quê? Para que todos tenham oportunidade de aprender nessa grande escola universal que é a vida. Então, uma encarnação é um momento muito importante para nós, é a nossa ferramenta de trabalho, para que a gente cresça, que a gente evolua. Toda aquisição que nós fizermos no campo do saber, no campo de lidar com as nossas emoções, com o nosso comportamento, é uma coisa que a gente vai levar depois para sempre, onde quer que a nossa consciência ou o nosso espírito exprimir. Os caminhos, são diversos, a gente sabe disso, mas a quantidade dos problemas e os pesos das provas são idênticos às leis para tudo e para todos. Não existem os privilegiados na criação divina. Jesus, como sendo o nosso irmão mais velho, é ele que tem cuidado de nós e continua cuidando. E ele continua fazendo, inclusive, os milagres da forma como a gente viu que ele fazia antes. Porque uma pessoa, muitas vezes, isso é comprovado, gente. Isso é comprovado. Uma pessoa que se liga, muitas vezes, tem a gente conversando com médicos, que se ligam muitas vezes a uma fé, a uma religiosidade, uma espiritualidade, que espiritualidade não tem nada a ver com religião, mas se liga com a sua espiritualidade, com o ser superior, ela tem uma probabilidade de cura, de restauração celular muito maior do que aquele que não tem. Isso é já notório, existem muitas pesquisas que já foram feitas com isso. A pessoa que quer a cura, fizeram uma vez um experimento com pessoas com câncer.
E esse experimento, uma parte eram os doentes que acreditavam na cura, que tinham que queriam se curar e realmente conseguiram chegar a ter êxito, e aqueles que não acreditaram e que realmente não tiveram esse fim. Por quê? Porque é o que eu falei, nós ainda nos identificamos muito com o nosso corpo. Nós achamos que nós somos esse corpo e nós não somos o nosso corpo. Existe um ser além deste corpo e além do pensamento, que é a consciência. A consciência não tem este corpo. Pensamentos são produzidos pela nossa mente, faz parte do processo cerebral nosso. Nosso cérebro é um computador, é o mais perfeito que tem, e ele não vai parar de pensar. A mente é o veículo de recepção e envio de transmissão de informação, de ondas de informação. Então, além desse equipamento que nós temos, que é o corpo físico e também a nossa mente, existe a consciência por trás disso, que é aquele que observa tudo. Que é aquele, quando a gente silencia, quando a gente entra em meditação, a gente vê que é aquele que está na observação de tudo. Esse é o ser consciente. É a própria consciência. Dali para frente é instrumento. Instrumento de quê? De evolução desta consciência. Acontece que quando nós chegamos aqui à vida física e nós nos esquecemos de quem realmente nós somos, que nós somos consciência, a gente acaba se identificando com os nossos 5 sentidos e com este corpo, que nada mais, nada menos é um veículo, como um carro, que um dia vai ficar velho, que um dia vai parar de funcionar. Só que este corpo, formado de elementos vivos, né, de bactérias, de células, de tudo, de todos os elementos químicos que tem aqui no planeta, ele funciona sob a ordem da consciência. Então, toda vez que nós nos desequilibramos na nossa emoção, a ordem que essas células, dependendo da parte do corpo afetada, do tipo de emoção que vai sofrer o desequilíbrio. E o desequilíbrio e o erro era chamado de pecado. Por isso que Jesus falava, vai, não peques mais. Ou seja, mude a sua forma de pensar, mude o seu roteiro de vida, a sua forma de proceder no mundo. Cuide dos seus pensamentos. Cuide de não guardar tanto rancor, tanto ódio dentro de si. Cuide de se alinhar com a sua espiritualidade, ou seja, com aquele que te criou. Pensar um pouquinho, transcender a matéria. Claro que hoje nós não temos evolução espiritual para fazer o processo inverso sozinho. Porque tem algumas pessoas que falam assim, então, já que eu causei o desequilíbrio por determinados pensamentos, então agora eu vou me curar pensando, refazendo isso. Não tente fazer isso, que a gente não tem essa evolução toda. Não que isso não seja possível. É possível. Mas uma vez que a gente danifique o nosso aparelho, nós vamos precisar sim procurar ajuda médica. Porque muita gente que nos procuram, seja às vezes no centro espírita ou mesmo nos trabalhos de apometria, acha que porque vai fazer uma cirurgia espiritual que não precisa ir no médico. O nome já diz, cirurgia espiritual. Vai agir nos corpos sutis. Nos corpos sutis
lidam os médicos espirituais. No corpo físico, lidam os médicos terrenos. E isso precisa ficar bem claro, porque as pessoas confundem muito isso. Ah, porque agora eu fiz cirurgia espiritual e eu estou indo no centro, ou fazendo tratamento, ou porque fez apometria, ou seja lá o que for, não preciso mais tomar remédio. Precisa sim. Então, isso também tem que ficar muito claro. Jesus veio como médico das almas, ele fez toda essa questão dos milagres físicos para poder chamar a atenção do povo da época, para que eles prestassem atenção na boa nova, porque ele é médico das almas. E qual foi o remédio que ele trouxe? O próprio evangelho, a sua vivência aqui. Então, quando a gente fala de médicos das almas, aqueles que estão trabalhando no bem, estão procurando viver bem a sua vida, a sua conduta no bem, com tudo e com todos, não precisam desse tipo de remédio, digamos assim, um remédio mais invasivo. Por isso que nós precisamos procurar, trabalhar primeiro os nossos pensamentos e as nossas emoções. Trabalhar a nossa espiritualidade, faz tanta falta isso, eu vejo nas pessoas, nas famílias. Todo mundo muito preocupado em fazer um monte de curso disso, curso daquilo, só querendo trazer coisas para o intelecto, mas o espírito, a alma não fica alimentada. É preciso trazer um tanto de espiritualidade. Nós somos seres espirituais e nós temos sede e fome disso. E se a gente não saciar essa sede, essa fome que a gente tem de espiritualidade, a gente acaba doente. E a gente acaba entrando para as coisas do mundo, dando mais valor às coisas. Gente, o mundo é só projeção mental de cada um. A nossa realidade, nós vivemos aqui, os espíritos superiores falam que aqui é o mundo de Maia, é o mundo das ilusões. E é verdade, por que é o mundo das ilusões? Porque aqui é o reflexo da mente de cada um. A vida acontece debaixo da nossa pele, não é do lado de fora. A nossa realidade, ela está debaixo da nossa pele. E debaixo da nossa pele só mora uma pessoa, que somos nós. Porque se você está bem debaixo da sua pele, você reflete isso no mundo físico. Se você está mal, você reflete também. Então, o que é o mundo do lado de fora? É um reflexo daquilo que as pessoas sentem, que elas veem, que elas fazem. E aí lançam-se os motivos, os condicionamentos mentais, e as pessoas inadvertidamente, porque não olham para dentro de si, acabam entrando no jogo desta vida que está aí. E aí fica todo mundo reclamando de depressão, de angústia, de tristeza. Então, nesse momento, é o momento quando a gente está sentindo essa pressão do mundo, da gente se recolher em nós mesmos. Porque tudo, eu vou dizer para vocês, por aprendizado, por experiência própria, porque eu falo que eu sempre experiencio tudo em mim primeiro, antes de falar qualquer coisa. E eu digo para vocês, tudo que nós precisamos para a gente ficar bem está aqui dentro. Tudo que nós precisamos está dentro de nós. As terapias, as próprias religiões são apenas estímulos que nos fazem despertar algumas coisas que às vezes a gente esquece de trabalhar dentro de nós. São estímulos, mas no fundo tudo está dentro de nós. O próprio Evangelho de Jesus não é a letra que está dentro de um livro, não.
O evangelho, ele vai ficando aqui dentro de nós, dentro do coração, dentro do nosso entendimento. E é a hora que a gente precisa, a gente tem as reservas aqui. A gente tem os ensinamentos de como agir em determinadas situações, de como achar a paz dentro de nós mesmos. É a hora, quando a gente está nessa angústia, em que a gente tem que parar, ficar quieto, parar de tagarelar com a nossa mente e realmente nos colocarmos em sintonia com aquele que nos criou. Eu sempre dou o exemplo, né, do coração. Ninguém aqui fica mandando o coração bater. É uma bomba que está aqui. Você não tem um controle sobre ele. Fala, olha, agora você vai bater tantas batidas por minuto. A respiração, ela acontece naturalmente. A gente pode desenvolver várias técnicas de respiração, mas nunca você vai ficar sem respirar. Porque o dia que você puxar o ar, expirar e não vier de volta, acabou esse corpo. E aí eu pergunto, quem está no controle disso, se não aquele que nos criou? Se não essa inteligência maior que nos criou? Então vamos soltar um pouquinho essa autoexigência que nós temos com nós mesmos, essa dureza que a gente tem conosco mesmo, de ficar nos cobrando perfeições, de ficar nos cobrando de tudo. Vamos procurar silenciar um pouquinho. É tão bom quando a gente fica em silêncio. É a hora que a gente sente o próprio Criador se manifestando dentro de nós. Às vezes, quando a gente consegue entrar em estados meditativos de muito silêncio, você escuta o seu próprio coração batendo. O nosso corpo, ele, como todo o universo, ele tem músicas. A batida do coração tem uma música. O funcionamento dos nossos órgãos promovem sons. Mas a gente vive, às vezes, com a nossa mente mergulhada no barulho do mundo, no movimento da projeção de tudo que está acontecendo. E esquecemos que o principal não está aí, porque amanhã ou depois, uma hora você vai inspirar, vai expirar e não vai inspirar mais. E aí você vai ser obrigado a estar sozinho com a sua própria consciência. Então vamos aprender a já fazer isso agora. Porque nesses momentos de solidão com a nossa consciência, a gente recebe muito insight de nós mesmos. De coisas que muitas vezes a gente está dando importância demais ou de menos. De caminhos que muitas vezes não estão sendo bons para nós. Nós temos um conselheiro dentro de nós. O problema é que a gente não deixa ele falar. A gente fica tagarelando o tempo todo e não fazemos silêncio. E aí quando a gente consegue fazer isso, e não precisa ser períodos grandes não, 10 minutos por dia. Tira 10 minutos do seu dia para ficar com você. Se ouvir um pouco. 10 minutos para simplesmente mergulhar para dentro de si mesmo e deixar o mundo do lado de fora. É tão importante a gente fazer isso, porque só assim a gente vai estar realmente trazendo o equilíbrio para as nossas células, trazendo equilíbrio para a nossa emoção. Hoje, inclusive, como a gente está falando sobre o médico de almas, e a gente sabe que tem muita gente com muitos problemas. Eu trouxe hoje uma oração que nós vamos fazer a Dr. Bezerra de Menezes,
que nós temos uma companheira no nosso grupo de apometria que me presenteou há anos atrás com este evangelho aqui, com essas orações. E essas orações, às vezes a gente passa para o pessoal que passa pelo nosso atendimento e a gente indica também, para que nesse momento que a gente está fazendo essa reflexão aqui, a respeito do médico das almas, né, que continua sendo o nosso médico, porque nós ainda não saramos de tudo. Nós estamos agora vivendo um momento muito crítico da humanidade, que é a transição planetária. E aí ele fala, né, que os sãos não precisam de médico e sim os doentes, não vim chamar os justos e sim os pecadores. Que são os pecadores? São os que estão em desarmonia. E quem de nós não está? Todo mundo está 100%? Não está. Porque se nós estivéssemos 100% mesmo, a gente nem estaria aqui. Estaríamos encarnados em outros lugares. E Jesus continua nos chamando. E Ele continua de braços abertos, como eu sempre falo, não na cruz, mas de braços abertos, com o seu amor, com a sua docilidade, esperando a nossa decisão de que a gente queira realmente se curar. Tem muita coisa para curar dentro de nós. Nós ainda somos muito bélicos. Nós trazemos ainda muita violência dentro de nós. Porque esse planeta aqui, só o tempo que nós estamos estagiando aqui, é só guerra. E continuamos em guerra. Vergonhosamente, mesmo depois de 2023 anos da passagem do Cristo, ainda continuamos em guerra. Guerras com armamentos, guerras frias, guerras mentais, piores ainda, que detonam com a nossa alma, que detonam com os nossos corpos, porque carregadas de sentimentos contrários à lei de amor. E aí todo desequilíbrio, todo nervoso que a pessoa passa, em nome de uma bandeira de uma justiça, que só vai trazer desequilíbrio interno. Nós precisamos abrir os ouvidos às lições do Cristo, que reina nos nossos corações, que reina no planeta, sem nunca ter levantado a espada a ninguém. E eu pergunto, né? É uma pergunta que eu sempre tenho me feito, e até quando nós vamos continuar agindo assim ainda? Não bastou o exemplo dele? Não bastou a gente subir nos cavalos, nas cruzadas e matarmos em nome dele? Não bastou a gente fazer tudo isso que a história nos mostra e nós continuamos fazendo ainda a mesma coisa? Continuamos tão doentes quanto estávamos antes, porque ainda teimamos em não despertar para a consciência maior. E quando eu digo nós, eu estou me colocando no meio também, porque nós somos todos nós. O que a gente tenta hoje é mudar isso. E como é que a gente muda? Obrigando os outros a pensar como a gente? Não. A gente muda quando a gente muda uma única coisa que a gente consegue mudar no mundo, que é a nós mesmos. O único controle que a gente deve ter na vida e se ocupar dele é de nós mesmos. Porque o restante é consequência. A gente faz aqui um trabalho humilde, que é esse de trazer reflexões do Evangelho toda semana. Para aqueles que têm ouvido de ouvir. Para aqueles que já estão procurando alguma coisa de melhor, de mais sublime, além do que só essa materialidade, essa temporalidade.
não tem nenhuma outra finalidade a não ser ajudar a nós todos aqui pensando, refletindo sobre essas lições, trazendo as informações que já estão aí escritas há tanto tempo, para que a gente de repente acorde um pouquinho a nossa espiritualidade. É necessário isso nos dias de hoje, muito necessário. Uma educação completa não se faz só da questão moral ensinada em casa ou da intelectualidade ensinada na escola. É preciso de uma educação espiritual. Nós já estamos sendo chamados a viver no mundo onde nós vamos ter que conviver com espíritos superiores a nós, que estão chegando aí. Alguns através da reencarnação, outros estão vindo, que estão em nosso socorro aí ajudando na transição. E nós precisamos nos acostumar a nos portarmos como seres espirituais que vivem na matéria. A olhar para o nosso semelhante e perceber que ele faz parte do universo, que ele é o próprio Deus, tanto quanto nós. E esse respeito nós ainda não aprendemos, porque a gente julga demais o outro. E aí a gente julga aquele que está fazendo isso e aquilo. Lembremos-nos que nós estamos num planeta escola presídio. E hospital. Um planeta que está tentando entrar para a regeneração. Só que enquanto a gente não baixar as nossas armas, enquanto a gente não lutar com as forças do poder e da sabedoria do amor, a gente vai continuar nesse processo. E talvez voltar para uma experiência física num lugar um tanto mais primitivo, de acordo com essa beliculosidade. A Terra vai mudar, com a gente, sem a gente ou apesar da gente. Então agora nós estamos vivendo esse momento de escolha. E é muito necessário que todos nós tomemos consciência disso. E como eu prometi, nós vamos pedir ao Dr. Bezerra de Menezes, com quem nós trabalhamos também no nosso grupo, pedimos são tantos tratamentos, é tanta ajuda, né, desse espírito magnânimo em tantos centros, né, espalhados pela terra, centros de tratamento não só espirituais, mas em hospitais, porque ele tem, né, chefia uma equipe muito grande de colaboradores, de médicos, de enfermeiros, de espíritos de boa vontade. Então hoje vamos, nesse momento, nos recolher. Vamos nos recolher ao nosso templo interior. Vamos ficar em silêncio. Ficar em silêncio é parar de pensar um pouco. Se vier algum pensamento ou outro na sua cabeça agora que não seja esse do momento de oração, deixe ele passar. É só não dar a importância que eles vão diminuindo. E a gente fica procurando Deus do lado de fora, fica procurando nos milagres, fica procurando, na realidade a gente está tão pertinho, está mais perto do que, Deus está tão mais perto de nós do que está a minha mão diante do meu rosto, porque está dentro, e é esse acesso que nós precisamos aprender. A meditação, a oração é um meio pelo qual a gente consegue ter esse acesso. É prática diária. É todo dia. Nem que seja um pouquinho, mas é todo dia. Só assim a gente vai mantendo esta conexão com o mais alto. Com o mais alto do nosso nível de consciência. E nós vamos então pedir a Dr. Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros.
Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o despenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que o nosso Mestre possa abençoar a todos nós que nos reunimos aqui em torno do seu santo nome. Que cada lar aqui representado através dessas pessoas que estão vendo esse evangelho, assistindo ou que virão a assistir, possam sentir a sua presença, o perfume da sua presença, Mestre Divino, e que possam encontrar no seu coração, no seu exemplo, os rumos, porque és o nosso caminho, a nossa verdade e a vida. Obrigado, Senhor, por mais esse evangelho, que nós possamos ficar todos na sua paz, no seu amor, na sua virtude. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E graças a vocês também. Tenham um excelente final de noite, uma excelente semana. Muito obrigada pela presença aqui. Não esqueçam que esse vídeo daqui a pouco está indo lá para minha timeline. Curtam o vídeo, compartilhe com outras pessoas. Daqui a pouquinho também eu já vou colocá-lo lá na playlist do YouTube, para quem tem mais facilidade de assistir por lá. Tá bom, minha gente? Muito obrigada. Que Jesus possa abençoar a todos, que Dr. Bezerra de Menezes olhe por todos vocês também. Se alguém aqui tiver com algum problema de saúde física, estiver fazendo algum tratamento, ou precisar de qualquer coisa, seja no âmbito psíquico ou físico, coloque um copo de água no seu quarto, cubra com um guardanapo, peça à falange de Dr. Bezerra de Menezes aquilo que você precisa. Deixa lá esse copo de água e de manhã você toma. Se quiser, pode fazer isso todas as noites. Eu faço todas as noites para manter o meu equilíbrio, para manter a saúde. Peça, porque todo aquele que pede, recebe. Tá bom, minha gente? Um grande beijo para vocês. Fiquem com as bênçãos do nosso Mestre e que nós possamos estar juntos mais uma vez aqui na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Uma boa semana, um beijo no coração. Até lá.